Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E finalmente uma boa notícia para os povos quilombolas do Vale do Jequitinhonha. Em meio à corrida do lítio e outros metais raros essenciais à transição energética, a Justiça Mineira determinou uma série de medidas emergenciais contra a Sigma Mineração, responsável pelo empreendimento de lítio Grota do Cirilo, que fica entre Araçuaí e Itinga. A decisão foi tomada após audiência pública realizada no dia 13 de maio, quarta-feira passada. Moradores das comunidades de Piauí Poço Dantas, Ponte do Piauí e Santa Luzia denunciaram impactos causados pela mineração, como poeira, ruídos, tremores, rachaduras em casas e problemas de saúde. Na decisão, a magistrada reconheceu que está ocorrendo uma violação massiva da dignidade humana, com sofrimento psicológico intenso, dificuldades respiratórias e restrições ao direito de ir e vir das famílias atingidas. As operações barulhentas foram suspensas entre 10 da noite e 6 da manhã, até que a auditoria independente comprove conformidade com os padrões legais. A empresa será obrigada a criar um programa de reassentamento opcional emergencial, custear assessoria técnica independente para as comunidades e financiar ações de saúde mental e respiratória. Existe ainda uma situação que envolve 4 famílias consideradas isoladas pela operação minerária. A mineradora deve garantir acesso viário público, permanente e independente das estruturas da empresa. A decisão determina ainda o depósito judicial de 50 milhões de reais para garantir eventual reparação dos danos e prevê multa diária de 500 mil reais em caso de descumprimento. A juíza também determinou a inversão do ônus da prova, fazendo com que caiba à mineradora demonstrar que sua atividade não está causando os danos denunciados pelas comunidades e pelo Ministério Público. E na quinta-feira, dia 7 de maio, o governo estadual foi denunciado por especialistas durante reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Segundo Diego Oliveira, economista e técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o governo Zema deixou de investir mais de 8 bilhões de reais na educação pública no período de 2018 a 2020. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais chegou a afirmar que as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino atingem o mínimo definido na Constituição de 25% de impostos e transferências. O que foi contestado por Oliveira, que argumentou que existem divergências quanto ao método utilizado pelo governo estadual para chegar nessa porcentagem, o que gerou o déficit de 8 bi de 2018 a 2020. Em outro momento, a própria porta-voz do governo reconheceu que o valor investido não chega a 2% do Produto Interno Bruto Mineiro. A meta do PNE seria de pelo menos 10%. Na comparação com outros estados brasileiros, Minas Gerais está em penúltimo lugar em relação ao valor pago aos professores. Empata com o Rio de Janeiro como os únicos que pagam menos de 3 mil reais mensais a quem leciona na educação básica. Além de não investir a totalidade de recursos previstos pela Constituição, ainda inventam formas de transferir parte desses recursos para instituições privadas, que é o que vai acontecer com as instituições que irão ser favorecidas com as PPPs do leilão realizado em 30 de março, onde o Fundo de Investimentos IG4 BTG Pactual foi vitorioso. Vejam, o Fundo de Investimento IG4 BTG Pactual ganhou o leilão e pagou pouco mais de 22 milhões do BNDES. Enquanto isso, o Estado vai investir mais 5 bilhões. Essa conta não fecha. Falando em problema na educação, na semana passada nós trouxemos entrevistas de profissionais de São Paulo, Florianópolis e Canoas que também estavam em greve, por questões básicas da educação. Atualizando os movimentos grevistas, São Paulo, Canoas e Florianópolis foram encerrados.
As PECs que regulamentam a redução da escala 6x1 estão sendo analisadas e discutidas na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Hoje, o relator Léo Prates deve apresentar o relatório depois de uma sequência de audiências com empregadores, centrais sindicais, especialistas em saúde do trabalhador e representantes de experiências de negociação já adotadas no país. A votação do texto na comissão está prevista para terça-feira da semana que vem, dia 26. Se aprovado, o parecer seguirá para a nova rodada de negociação no plenário da Câmara, onde uma proposta de emenda à Constituição precisa do apoio de pelo menos 308 deputados em 2 turnos de votação. O colegiado está analisando as PECs 221 de 2019 e 8 de 2025. Ambas tratam da redução da jornada de trabalho e, na prática, do fim do modelo de 6 dias de trabalho para 1 de descanso. A PEC 221, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, propõe reduzir gradualmente a jornada semanal de 44 para 36 horas. A PEC 8 de 2025, da deputada Érica Hilton, prevê uma escala de 4 dias de trabalho por semana com limite de 36 horas. O governo apresentou outro projeto que aponta a redução não para 36, mas para 40 horas. Mas ainda assim a oposição defendeu um período de transição de 4 anos, reduzindo 1 hora semanal por ano, para a adaptação das empresas. A expectativa do presidente da Câmara, Hugo Mota, é avançar com a votação em plenário até o final de maio e enviar a PEC ao Senado, o que não pode acontecer. Nossa tarefa é ir para as ruas e exigir 36 horas de jornada e votação antes das eleições para não virar história. Dia 21, às 10 horas da manhã, ocorre audiência pública sobre esse tema na Assembleia Legislativa. E ontem, 176 deputados da extrema-direita assinaram proposta que impede o fim da escala 6x1 até 2036, além de criar a jornada de 52 horas semanais. Isso é inaceitável. E na última segunda-feira, dia 18 de maio, o Irã enviou aos Estados Unidos uma proposta revisada para acabar com o conflito via primeiro-ministro do Paquistão. Mas o ditador imperialista Donald Trump disse ainda não ser suficiente. No dia anterior, ele afirmou que estava considerando retomar o conflito. A Casa Branca achou que a nova proposta não representa uma melhoria significativa e é insuficiente para um acordo definitivo de paz. No momento, um frágil cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã está em vigor. Na rede Truth Social, na noite do último domingo, o ditador estadunidense postou o território iraniano com uma bandeira americana ao fundo e várias setas apontadas para ele dos países vizinhos. Enquanto os Estados Unidos querem que o Irã encerre definitivamente seu programa nuclear e suspenda o bloqueio ao Estreito de Hormuz, rota que transporta 1/5 do suprimento mundial de petróleo e gás, Teherã exige indenização pelos danos de guerra, o fim do bloqueio americano aos portos iranianos e o fim dos combates em todas as frentes, inclusive no Líbano, onde Israel não para de bombardear desde o início dos ataques criminosos do eixo imperialista Israel-Estados Unidos. Mas o ditador estadunidense continua com sua arrogância, afirmando que o Irã está morrendo de vontade de assinar o acordo. Enquanto isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghai, afirmou nesta segunda-feira que Teherã estava preparada para todos os cenários e que o Irã sabe exatamente como responder adequadamente até mesmo ao menor erro da parte contrária. Quem mais sofre com essa guerra é a população, principalmente iranianos e libaneses. Mais de 1.900 civis morreram no Irã e mais de 2.800 morreram no território libanês desde o início dos ataques. A Casa Branca, por sua vez, registrou ao menos 13 mortes de soldados em relação direta aos ataques iranianos. Em Israel, morreram cerca de 20 civis. E, infelizmente, o Tribunal de Contas de Minas Gerais autorizou na última segunda-feira, dia 18, o andamento do processo de privatização da Copasa com a oferta de ações da companhia no mercado. Essa era considerada a última etapa jurídica da desestatização. Ainda tramitam denúncias sobre o processo, mas a expectativa do governo de Minas é que a privatização seja concluída ainda neste semestre. O relator do processo determinou que a companhia envie relatórios sobre o andamento de cada etapa da desestatização. Ele também afirmou que não cabe ao tribunal decidir sobre a política pública de privatização, e sim de garantir que o processo ocorra com transparência, segurança jurídica e proteção ao patrimônio público. Também foi definido que a Copasa deverá apresentar, em até 30 dias, um plano de ação que priorize as escolas públicas na expansão do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário.
O voto do relator foi acompanhado de forma unânime pelos outros conselheiros. O governo do estado, que atualmente detém 50,3% das ações da Copasa, deve ficar com fatia de 5% após a desestatização. Ele também vai manter um assento nos conselhos de administração e fiscal e uma ação preferencial que dá poder de veto à administração pública em decisões específicas. Agora o problema: a fatia de 30% a ser ofertada a um só acionista está em disputa entre a Egea e Sabesp. A Egea é uma empresa do grupo Equipave, das famílias Toledo e Vetorazzo e do grupo Itaú. A empresa tem enfrentado fortes críticas de moradores e autoridades locais, especialmente nas regiões onde assumiu concessões estaduais, como no Rio Grande do Sul, na operação da Corsan. Os relatos incluem longas filas de espera para contestar contas e protestos públicos contra a qualidade do serviço. Mais uma vez, o dinheiro dos impostos que deveriam ser destinados à melhoria na distribuição de água e em redes de esgoto vai para a iniciativa privada para prestar um serviço de péssima qualidade ao povo. A Copasa teve um lucro líquido em 2025 de 1,42 bilhões de reais e atua em 636 municípios do estado.